nasceu em 63 e aí em 64 que ela nasceu. Aí a gente foi, como é que diz, naquela dificuldade, que naquele tempo quem trabalhava em roça já sabia, né? Tinha sempre a dificuldade. Criança lá, ele já foi o segundo filho. Eu me esqueci o nome da criança que morreu, logo primeiro, morreu uma criança lá. Aí ele foi o primeiro, quer dizer, do que ficaram vivos, o primeiro faleceu. Chama até, acho que Antônio. Então a gente, tanto com o Derivaldo, ele foi crescendo com uns 5 anos, já a gente botava ele já para ajudar em umas coisinhas, não trabalhava. Porque não vai dizer que ele ia trabalhar, mas já ajudava, né? Eu ia para a ponta, ele ia mais eu ia para além, ele ia, eu ia para a roça arrancar mandioca, ele ia mais eu ia carregar fumo, ele ia mais eu. Todo canto que eu ia, ele ia atrás de mim. Quando ele não saía atrás de mim, ele ficava chorando, eu tinha que voltar para pegar ele, botar no colo para carregar. Então, desde pequenininho que a gente começou por sermos os mais velhos, então o pai e a mãe contou muito com a ajuda da gente para ajudar a criar os demais, né, os outros irmãos. Então a gente vivia aqui na zona rural, mas tudo era a condição pouca, tudo dependia de nós, só a família mesmo. Então, como éramos os mais velhos e precisava ajudar, então desde cedo que colocou, a gente ajudava na vida do campo. Ajudava, a gente ia raspar mandioca, ele pegava a faquinha, já estava ali sentadinho raspando. Com quantos anos? 5 anos. Sei. Aí como é que diz, a gente ia amarrar fumo, ele já estava ali também no meio despencando as folhas de fumo, estalando as folhas de fumo, lá, tirando do talo. Eu ia raspar mandioca. Como não era mandioca, ia amarrar fumo. Ia amarrar fumo, o serviço que o fazendeiro ia mandar ele fazer, ele ia fazer. A gente era na lavoura, era até para cuidar dos meninos, para cuidar da casa, tudo era ele e Derivaldo. Naquele ano não tinha água, aí a gente descia, eles pegavam o animal, botavam os barris, trazia água. Como é que diz? Chegava aqui, eles mesmo tiravam, despejavam, porque a gente estava pela roça lutando, né? Eles também, quando eles não estavam fazendo isso, iam para a roça ajudar a gente. A gente dependia da água, não se tinha água própria, então a gente buscava nas fontes e a gente buscava no cavalo. Tinha barril, a gente botava 4 barris, mas eles eram tão pequenos que às vezes não aguentava os dois pegar o barril, porque às vezes caía no pé da gente e acabava machucando, mas não tinha outra alternativa. Tem mãe mais pai. Mãe às vezes estava até de resguardo, né? E nem podia estar ajudando o pai, então contava diretamente com a gente. Quando a gente vinha pra rua, né, andando, vinha com ele, que era meus pais só deixavam com ele porque era o mais velho, né, uma pessoa que trazia a gente para passear, para fazer feira, para vir fazer compras, aí vinha com o Derivaldo. E quando saiu os domingos, a gente só tinha o domingo à tarde, ele trabalhava a semana toda, né? O domingo já pastorava gado. E aí domingo à tarde era ir na casa de Antônio Campos assistir televisão, às vezes ir na casa de Betinho jogar bola. E aí foi criando na roça do papai, trabalhando mais o papai, estudando, descia uma ladeira enorme para vir para a rua para estudar. Passava dentro de rio, muitos de rio de um homem fazendeiro chamado Reginaldo. Era. Então, eles iam andando pela manhã e voltavam andando, né? Meio-dia. A gente ia a pé para a escola. A gente ia de pé com muita dificuldade. Naquela época não existia transporte escolar, então a gente ia, andávamos daqui até o primeiro colégio, foi São José Tadeu, então muito distante. Às vezes a gente saímos daqui 6 horas, 6h15 da manhã, para alcançar a aula de 7h15, 7h30. Às vezes, na época de inverno mesmo, o rio enchia. O rio de Reginaldo ali lá abaixo enchia. E muito sacrifício para a gente passar. Muito sacrifício. Aí tirava o quichute, jogava o quichute do outro lado do rio para depois passar com as calças arregaçadas para pegar o quichute do outro lado, porque não tinha condição de passar calçado. Daqui para a rua mesmo, são 6 quilômetros. Eles faziam 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. 6 para voltar. E se chegasse aqui, o pai tivesse precisando de fazer algo, por exemplo, pegar a gasolina ou qualquer coisa, eles tinham que voltar para ir pegar. Ele voltava, ele ia buscar e voltava, né?
Derivaldo mesmo, ele estudava de manhã, que eu lembro como hoje ele estudava de manhã, quando era de tarde. A roupa dele, Carlos vestia e ia para a escola. Roupa, eu quem costurava, cabelo, eu quem cortava. Ela cortava o cabelo, todo mundo, ninguém não tinha condições para pagar, aí o jeito que tinha era eu mesmo cortar, né? Tem uma história de Derivaldo que poucas pessoas conhecem, que quando ele tinha cerca de 15 anos, ele foi escolhido para ser como o melhor aluno do projeto Menor Aprendiz do Banco do Brasil. E nesse projeto, ele estava no momento, morava na zona rural e com dificuldade de comunicação. Ele foi sorteado no mesmo dia era para ele se apresentar. Só que como ele não sabia, ele só veio saber no outro dia, quando já tinham colocado uma outra pessoa no lugar dele. Essa pessoa, inclusive, até hoje está trabalhando no Banco do Brasil e era um desejo dele, um sonho muito grande de infância, de ser esse cara, pelo próprio perfil de responsabilidade, perfil técnico que o próprio Derivaldo tem, que a sua intelectualidade visível, né, está sempre associada a isso. E ele ficou muito decepcionado com essa situação, mas não desistiu e continuou estudando, foi para Feira de Santana, foi trabalhar, e é uma história que, né, outras pessoas já vêm contando aí.